Muito bem, amados irmãos, nós vamos estudar o sétimo mandamento, o cristão diante do sétimo mandamento. O sétimo mandamento diz, não adulterarás. Este sétimo mandamento tem sido um sustentáculo de Deus para a instituição que Ele mesmo estabeleceu sobre a face da terra, que é a família, né? O casamento preserva não somente a união, a aliança, conforme aparece aqui, que foi firmada entre duas pessoas, mas também preserva a família. Mas quando existe este fato lamentável, que é o adultério, então há um rompimento no vínculo da aliança que foi formada e é representada por esses anéis que se usa no dedo anular da mão esquerda. Glória a Deus. Então o sétimo mandamento da parte do Senhor é uma proibição: não adulterarás. Vamos avançar. Ok. O sétimo mandamento, o que é que podemos dizer mais a respeito dele? Ele é aplicável tanto aos homens quanto às mulheres. O sétimo mandamento se aplica a que pessoas? Aos homens e às mulheres, casados e casadas. O sétimo mandamento não se aplica a pessoas solteiras, não é? Esse mandamento protege a santidade do relacionamento matrimonial. O casamento é santo. O que é que o casamento é, igreja? Santo. Por que ele é santo? Porque quem o instituiu também é santo. Deus é aquele que instituiu o casamento. Foi ele, aliás, quem fez a primeira celebração, ou a celebração do primeiro casamento na face da terra. Ele fez o homem, Adão, no sexto dia, e quando o Senhor olha ao redor toda a obra da sua criação, o escritor sagrado registra dizendo o seguinte: viu Deus que tudo quanto fizera era bom. Amém. Mas diz que Deus olhou para o homem e ele estava só. O homem estava como? Só. Glória a Deus. E aí Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E não é bom mesmo. A solidão é algo muito triste, pesaroso, principalmente para quem já foi casado. Glória a Deus. Quem nunca casou não sabe ainda explicar o que é a solidão. Mas quem já foi casado e perdeu o cônjuge por morte ou por outra situação, sabe muito bem o que a solidão representa na sua vida. Então Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E imediatamente o Senhor procurou suprir essa lacuna que estava aberta na vida de Adão. E diz a Bíblia que Deus fez cair sobre Adão um sono pesado, e enquanto Adão dormia, o Senhor tirou-lhe uma de suas costelas e fez a mulher. Quando Adão despertou do seu sono e olhou ao seu lado, ele não se assustou, ele não correu com medo daquele ser que estava diante dele, mas ele se sentiu impactado de forma positiva e disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E aí nós vemos que Adão declamou também o primeiro poema de amor que foi registrado na face da terra. Foi um poema dirigido à sua esposa. E a partir dali Deus fez a união daquele casal, e a partir do casal, daquele primeiro casal, muitos outros casais vieram posteriormente, e aqui estamos nós, que somos frutos direto daquela primeira união matrimonial. Houve pecado no lar de Adão? Houve pecados grotescos, houve a queda, houve um homicídio,
houve uma série de situações negativas que ocorrem em todos os lares. Não existe um lar perfeito. O que é que não existe, irmãos? Um lar perfeito. Isso é um mito, ou não passa de um mito, essa ideia que se passa muitas vezes em vários segmentos da sociedade, inclusive até mesmo na igreja. Muitas vezes nós ouvimos alguém dizer que o lar é perfeito. Não existe lar perfeito, não é? Não existe lar perfeito. Existem lares felizes, mesmo enfrentando dificuldades, mesmo enfrentando as vicissitudes que a vida traz para a família. A alegria não sai do lar, mas não há lar perfeito, porque o lar, o casamento é formado por quem? Por animais ou por pessoas? Você conhece alguma pessoa perfeita 100%? Ninguém é perfeito 100%. Por isso que o casamento também não é perfeito 100%, por ser formado de pessoas ou por pessoas imperfeitas. Muito bem, mas no lar de Adão, mesmo tendo aparecido tantas intempéries, Adão nunca abandonou sua esposa Eva, nem o contrário aconteceu, isto é, ela também não o abandonou. Eles tiveram filhos e filhas ao longo da jornada e eles morreram de velhos. Quer dizer, em outras palavras, eles foram fiéis um ao outro até que a morte os separou. Amém, irmãos? Glória a Deus. É difícil, pastor, ser fiel até a morte com a mulher que eu vivo. Glória a Jesus. Com o homem que eu vivo é difícil, pastor. Mas não foi uma opção sua, minha irmã? Não foi uma opção sua, meu irmão? Antes não era uma flor? Antes não era um príncipe? Glória a Deus. Então vá até o fim. Tu, porém, vai até o fim. É o que diz a palavra. Amém? Glória a Deus. Então o casamento, o matrimônio, ele é santo por ter sido estabelecido por um Deus santo. Deus, aqui embaixo nós colocamos, instituíra o casamento por ocasião da criação do homem e da mulher, e abençoara o mesmo como meio para encher a terra. Então, casamento também, com o casamento, ou com a instituição do casamento, Deus tinha propósitos particulares dele para com o casal. Deus não criou o homem, como se diz o ditado popular, como quem criou batata. Não, senhor, não, senhora. Quando Deus colocou aquele casal no jardim, glória a Deus, ele tinha propósitos especiais, não é? Primeiro, tinha a procriação, ou perpetuação da espécie humana, não é? A divulgação da sua glória, porque o ser humano traz em si a imagem de Deus. Então, a perpetuação da espécie humana é propagar também essa verdade bíblica inerente ao ser humano. O ser humano, ele traz os traços da imagem de Deus em si. Claro que eu não estou me referindo aqui a traços físicos, eu estou me referindo a traços morais e espirituais. Glória a Deus. Muito bem, vamos adiante. Passa aí, irmão. Nos tempos bíblicos, a penalidade por infidelidade ou pelo adultério era a morte. Levítico capítulo 20, versículo 10, está estabelecido pelo Senhor que não somente a mulher que adulterasse, mas o homem também deveria ambos morrerem, e geralmente morria por apedrejamento. A cena aqui da figura que nós trazemos é aquele caso que está registrado em João capítulo 8, a mulher apanhada em flagrante ato de adultério. Foi trazida por alguns homens, algumas pessoas, e foi jogada aos pés do Senhor. Não é? Eles começaram falhando, porque a lei em Levítico capítulo 20, versículo 10, determinava que tinha que ser o homem e a mulher. Mas a mulher sempre é a parte mais frágil. Sim ou não, irmãs? Salvo aquelas mulheres valentes, a mulher é a parte mais frágil mesmo. E aí eles só trouxeram a mulher, jogaram-na aos pés de Jesus e disseram: mestre,
essa mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. E segundo a lei, Levítico capítulo 20, versículo 10, as tais devem ser apedrejadas. Mas o Senhor, o que é que diz? Ali, claro, era um teste para Jesus. Se ele dissesse assim, não, vamos perdoá-la, vamos dar uma segunda chance, porque todo mundo merece uma segunda chance, eles diriam para o Senhor, você não é o Messias, você está transgredindo a lei de Moisés. Porém, se Jesus dissesse não, se a lei manda apedrejar as tais, então vocês cumpram a lei, pode matá-la. E aí eles diriam, você também não é o Messias, porque o Messias é misericordioso. Então, de certa forma, na mente deles, eles queriam encurralar Jesus. Diz o texto sagrado que Jesus se agachou e começou a escrever com o dedo em terra. Alguns arriscam dizer que Jesus escrevia os pecados daquela turba na areia, mas a Bíblia não diz isso, são pressuposições. Muito bem, aparentemente Jesus com o dedo escrevendo na areia ignorou aquela situação, e eles cobraram de Jesus um posicionamento. Jesus levantando-se, fez aquela clássica afirmação, quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Olha aí agora a dificuldade. Porque o homem tem uma lei, a lei da consciência. Qual é a lei que está no homem, no ser humano? A lei da consciência. Quantos daqueles que estavam com pedras na mão também não eram adúlteros? Quantas daquelas que estavam querendo ver o desfecho trágico contra aquela senhora que em um momento de fragilidade capengou nos seus votos matrimoniais? Quantas não queriam também lançar uma pedra sobre ela? Mas na hora, a consciência delas também foram acionadas. Você também pula a cerca, você também é adúltera, disse a consciência. E diz o texto sagrado que foi, cada um se afastando, saindo de fininho, ficando só Jesus e a mulher. E aí Jesus agora se dirige para a mulher e lhe pergunta, mulher, cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Veja como Jesus é misericordioso, irmãos. Amém? Eu quero pressupor, eu quero imaginar, eu quero pensar que esta tinha sido a primeira oportunidade que a mulher caiu nesse triste pecado do adultério. Porque tem pessoas que não sabem pecar. E na primeira tentativa já é logo descoberto. Já deixa logo pistas ao longo do caminho e é pego. Quem sabe essa criatura, esse não tinha sido o primeiro ato de adultério dela. E ela teve a infelicidade de ser pega. Mas Jesus, diante daquela situação, a absolveu do seu pecado, dizendo, vais e pode continuar pecando. Agora faça um jeitinho de não ser pega. Não foi assim? Não. Como é que foi que Jesus disse? Vais e não peques mais. Aí está o segredo da vitória daquela mulher e de todos nós quando caímos em qualquer pecado. É levantar-se e não cair mais, não pecar mais. Pelo menos naquele pecado grosseiro, não. E eu imagino que aquela mulher, quão feliz ela voltou para o seu lar, quem sabe até o seu marido, tendo tido conhecimento do seu fracasso, também lhe perdoou. Também lhe perdoou. Ô pastor, marido pode perdoar adultério de esposa? Pode. E isso vai depender dos sentimentos dele, do senso de cristão que lhe domine o coração. Eu conheço maridos que perdoaram suas esposas, quando elas cometeram esse triste e lamentável pecado. Como também conheço irmãs que perdoaram seus esposos, não é? Agora, o segredo está na recomendação de Jesus, vás e não peques mais, porque você e eu não sabemos se no segundo deslize vamos ter a mesma oportunidade, a mesma chance que recebemos da primeira vez. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muito bem. Conceito e origem da palavra adultério. É bem interessante esse conceito aqui.
A palavra adultério vem do latim adulterium, que significa dormir em cama alheia. Qual é o significado da palavra adultério? Dormir em cama alheia. Dormir em cama alheia. Quando alguém se propõe entregar o seu corpo a outra pessoa, corpo este que não pertence à pessoa que vai recebê-lo, ou seja, quando alguém resolve, aceita trair o seu cônjuge, ele vai se deitar, ou ele se deita em cama alheia. A linguagem aqui é figurada, mas representa uma realidade. A cama alheia é a cama que não pertence àquela pessoa, não é? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 4, venerado seja entre todos o quê? O matrimônio, e o leito, a cama, sem mácula, sem mancha. Mas, o texto não termina aí, irmão. Mas aos adúlteros e devassos, Deus os julgará. Aqui há uma sentença. E eu tremo diante dessa sentença. Você não treme não, irmão? Você que é casado, você que é casada, glória a Deus. Eu tremo diante dessa sentença. Vamos analisar rapidamente esse texto. Venerado, louvado seja o matrimônio. O matrimônio é uma coisa linda, uma maravilha, uma bênção de Deus o matrimônio. Quem é casado? Quem é casado aqui? Glória a Deus. Levanta assim a mão, irmão. Você está com medo, é? Levante a mão. Glória a Deus. Eu não vou perguntar quem é feliz no casamento, porque eu posso deixar alguém constrangido. Não vou fazer isso. Glória a Deus. Mas o casamento é algo para ser celebrado, venerado. Venerado, a palavra tem o sentido de celebrado, de adorado, né? De exaltado. Seja o matrimônio. O dia, você se lembra no dia que você casou-se? Do dia que você casou-se? Quem se lembra aqui? Glória a Deus. Uns entraram sorrindo, era sorriso para tudo quanto era lado. Outros, as emoções eram mais fortes, entraram chorando, aquela coisa toda. Glória a Deus. Outros entraram fechadão, como quem estava arrependido. Glória a Deus, mas chegaram. Não é verdade? Chegaram, se casaram. Oh dia maravilhoso, oh dia bom, oh dia abençoado, o dia do casamento. Pastor Pereira, de saudosa memória, dizia assim que depois da salvação, a melhor coisa que Deus inventou foi o casamento. E é verdade, irmão. Casamento, se o homem tivesse sido invenção do homem, já tinha se acabado há muito tempo, porque Satanás investe pesado contra o casamento. Glória a Deus. Mas, amados irmãos, o texto ainda diz, não é? E o leito sem mácula. Leito, cama, mácula, mancha. Quer dizer, venerado seja o casamento e a cama onde não há mancha. A mancha aí não é mancha no sentido literal, mas é mancha no sentido imoral. No sentido imoral. Porque quando alguém que é casado, casada, se deita na cama com outro que não é o seu cônjuge, isto é, sua esposa ou seu esposo, ela está, o adúltero, a adúltera, está maculando, está manchando o leito que é santo. É por isso que alguém um dia me perguntou, crente pode ir para motel? Eu disse, pode. Pode sim ir para motel, só não deve. Só não deve. Por quê, pastor? Disse, porque na cama do motel é onde muitos casamentos terminam. Quantos casamentos terminam em cama de motel? Quantos adúlteros põem um ponto final no seu casamento lá numa cama de motel? E um crente, casal crente, cristão, que quer a bênção de Deus sobre o seu casamento, dá uma doida, desculpa a expressão, e diz assim, vamos mulher para o motel, ver como é. Diz para a esposa. Ou a esposa diz para o marido, irmão, não quero muita novidade não, nem vá na conversa da televisão não, viu, irmão? A televisão ensina muita porcaria, desculpa de novo a expressão. Não é? Não,
Apimente seu casamento, incremente coisas novas no seu casamento. Isso é ilusões para tentar salvar algo que em muitos casos já está falido. Muitas relações que já estão falidas. Glória a Deus. Então, leito sem mácula é celebrado. É o leito da sua casa, é a sua cama. Quer dizer que eu não posso me deitar em outra cama, por exemplo, a cama de um hotel, se eu estiver viajando, pode, porque a cama do hotel não tem objetivo promíscuos, não tem fins promíscuos, indecentes e morais, não. Você deita numa cama ali, já deitaram centenas e centenas de pessoas, mas o objetivo das pessoas que ali passaram era de repousar, como é o caso seu e meu, quando vamos a um hotel. Mas o motel não. O motel, o objetivo é a imoralidade, é a depravação, é o sexo livre, pecaminoso. Então, a Bíblia diz, e nós devemos crer, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, e é aqui que eu tremo, porém, aos adúlteros, e quem mais? Hein? Devassos, né? Deus o julgará. Deus o julgará. Quer dizer, irmãos, o adúltero, ele está debaixo de sentença de Deus. Debaixo de uma sentença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a esposa não sabe, ou o marido não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe, irmãos. O ímpio está lá fora, como dizia minha mãe, solto de canga e corda. Deus não tem negócio com o ímpio. Pode pecar o ímpio, mas você e eu não. Nós somos propriedade do Senhor. Quem pertence ao Senhor aqui? Glória a Deus. Se tirar o pé do caminho, Deus está vendo. E Deus traz julgamento. Aos adúlteros e devassos ou impuros, Deus os julgará. E nós vamos ver que julga mesmo. Então a palavra adulterium significa dormir em cama alheia. Não aceite convite para dormir em cama alheia com ninguém. Glória a Jesus. Nem que seja só para matar uma curiosidade. Eu quero ver o que é trair. Eu quero sentir na pele. Olhe, cuidado. Não brinque com o pecado. O pecado estraga muito. Os efeitos do pecado são deletérios. Destrói a alma e destrói o corpo. Sobre adultério ainda se diz aqui embaixo, é a relação sexual entre uma pessoa casada com outra que não é o seu cônjuge. É simples de entender isso. Então, se a pessoa é solteira, não é adultério, é prostituição, fornicação. Mas se a pessoa é casada e copula, mantém relação sexual com outra pessoa, se a outra pessoa for solteira, a pessoa solteira se prostituiu. E a casada, que se envolveu com a solteira, adulterou. Certo? E nunca é bom o resultado. Vamos adiante. O adultério, além de ser um pecado contra o cônjuge, você sabia que é um pecado o adultério contra o seu esposo ou sua esposa? Por que, pastor, eu pego contra a minha esposa ou contra o meu marido? Porque você fez um voto a ele e a ela de fidelidade. E você quebrou esse voto. A pessoa quebra esse voto quando adultera, quando trai, quando se torna infiel. Mas além de ser um pecado contra o cônjuge, é também um pecado contra Deus. Por que é um pecado contra Deus? Porque foi Deus quem instituiu o casamento. Então, se Deus instituiu e quer que o casamento seja preservado,
e o casamento é entre duas pessoas de sexo oposto, um homem e uma mulher, né? Então inventaram agora uma nova modalidade de casamento. Casamento entre dois homens, casamento entre duas mulheres, mas isso é coisa que vem do inferno. Pessoas que tiveram ideias diabólicas, glória a Deus, mas o princípio ainda é o mesmo para o casamento. Casamento entre um homem e uma mulher. Ninguém é maior do que eu nesta casa, disse José para a mulher de Potifar, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, a esposa de Potifar, que estava tentando José. Quando José chegou, ela viu logo uma característica nele: ele era alto e bonito. Alto e bonito. Glória a Deus. Cuidado, você que se considera um bonitão. Cuidado, você que se considera uma bonitona. Ah, eu sou bonitona. Quando eu passo, os olhares e os assovios e as piscadas chovem. Ah, eu arraso o coração das mulheres. Cuidado. Cuidado. Glória a Deus. Porque se você não se cuidar com essa história de bonitão, de bonitona, você vai cair no buraco. Vai cair no buraco. Lembre-se que beleza se acaba, beleza passa. Olhe para a face dos anciões hoje. Esses anciões que aqui estão, um dia foram tão belos, hoje são bonitos, porque têm a graça de Deus na vida, mas aquela beleza da juventude ficou para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela, quando José chegou na casa dela, ela botou os olhos nele e disse, assentou no seu coração: só descanso quando me deitar com esse moço. E ficou tentando. A Bíblia diz, dia após dia, ela tentava José. Até que chegou nesse ponto aqui. E José deu nela um fora. Isso foi um fora, e um fora bem dado. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher, a mulher do Potifar. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Quer dizer, o pecado é grande, o pecado de adultério. Tamanho mal, tamanho pecado, e ainda pecaria contra Deus. Então, quem adultera, tanto peca contra o cônjuge, um grande pecado, como também peca contra o Senhor. Glória a Deus. Uma pergunta ali, leiam por favor. Motivo aqui não tem o sentido de dar razão a quem adultera, mas são as situações periféricas que cercam o casamento, levando muitas vezes um dos cônjuges ao pecado do adultério. Então nós vamos ver aqui alguns motivos. Passa aí, irmão. Alguns motivos pelos quais os cônjuges traem. Veja que eu coloquei aqui uma figura bem sugestiva. Uma esposa flagra seu marido agarrado, não é, com intimidade com alguém, e ela se desespera, o mundo dela desaba. Então, motivos pelos quais os cônjuges traem. Primeiro, qual é o primeiro motivo? Volto a repetir, esses motivos aqui são negativos e não positivos. Então, o primeiro motivo é a falta de temor a Deus. Irmãos, quando nós temos o temor a Deus, eu e você como crentes, como pessoas casadas, pode o casamento entrar na crise que entrar, mas se o temor a Deus estiver prevalecendo em nosso coração e nosso sentimento, não pecaremos. Mesmo que Satanás prepare os pratos mais diferentes possíveis, mas não pecaremos, porque pensaremos como José pensou: pecaria eu contra Deus? Não é? Falta de temor a Deus. Pastor Pereira, mais uma vez citando ele dizia assim: perca tudo
perca casa, perca mulher, perca marido, perca dinheiro, perca emprego, perca saúde, perca tudo, mas não perca ou não perda o temor a Deus. Não perca o temor a Deus, porque como crente que você é, no dia que você perdeu o temor a Deus, sua vida foi arrancada as cancelas que bloqueavam a ação maligna de Satanás. Então, com o temor a Deus, seu marido pode até ir embora, sua mulher pode até lhe deixar, mas você fica ali incólume, glória a Deus, firme, na presença do Senhor, orando, buscando a Deus a solução para a sua causa. Amém? Falta de temor a Deus. No Recife tem um pastor da Assembleia de Deus. Ele hoje deve ter seus 45 a 50 anos de casado, mais ou menos isso. E aconteceu um fato sui generis com a esposa dele, com o casamento. Quando eles completaram 2 anos de casado. Casaram bem jovens, todos os dois crentes, ali no Recife. E a sua esposa, 2 anos após casada, teve a primeira e única filha. Quando ela teve sua filhinha, ela foi acometida de um mal, seu corpo, ela começou, do dia para a noite, definhar, ficou só corioço em cima da cama, e não teve remédio, não teve médico, não teve oração que resolvesse o caso daquela irmã. E aquele homem passou então a cuidar da filha e da esposa. A menina cresceu, casou-se, e ainda hoje, ela em cima da cama, só couro e osso, ele dá comida na boca, ele dá água, ele dá banho, ele troca de roupa, ele perfuma, ele beija a testa dela, cuida dela como se fosse um bebê, e a oração dele é: Senhor, não leve a minha esposa porque eu a amo demais. Glória a Deus. Quando não se quer deixar o cônjuge ou trair, não tem motivo no mundo que justifique. Não é assim? Esse irmão podia dizer: não, eu vou mandar para lá, para devolver a família e vou cuidar da minha vida. Não, ele se manteve fiel até hoje. Porque além de amá-la, não lhe faltou o temor de Deus na vida. Tem o temor de Deus. O temor de Deus é um freio na vida do crente. O temor de Deus é o que na vida do crente, irmãos? É um freio. Você quer, você pode e não faz. Já pensou? Por quê? A situação, ou a resposta é a mesma que José deu à mulher de Potifar. Pecaria eu contra Deus? Não vou pecar. Então eu quero agradar a Deus. Um outro motivo é o esfriamento do amor. Que tipo de amor? O amor eros. Nós temos, irmãos, 4 tipos de amor. 2 estão na Bíblia, no Novo Testamento, são descritos no Novo Testamento. E 2 não. 2 foram tirados do mundo grego. Nós temos este, que é o amor eros. Temos também o amor philos, ou filéu. Temos o amor storge. E temos o amor ágape. O amor ágape é o amor incondicional, baseado em comportamentos e pela escolha, sem esperar nada em troca. Pode ser de qualquer um para outra pessoa e por qualquer um, em qualquer tipo de relação e por qualquer tipo de afinidade. Esta palavra ágape é a palavra usada para descrever o amor de Deus para com o mundo. Tem o amor estógio, que é o amor mais relacionado ao afeto, especialmente entre a família, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãos. Temos o amor filéu, ou filia, ou filos, que é o amor de amizade, de fraternidade. É aquele amor, esse amor filéu, é ele que leva você a dizer assim: eu gosto de fulana, eu gosto de fulano, fulano é um amigo maravilhoso, é uma amiga maravilhosa. Esse é o amor filéu.
e tem o amor eros, que significa ou está ligado à atração sexual e aos desejos ou impulsos sexuais que estão presentes na alma humana. O amor eros, ele tem como finalidade atrair as pessoas fisicamente, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. No sentido positivo, um rapaz vê uma moça e se interessa por ela, porque achou uma moça bonita, uma moça atraente, mas sem maldade, é com aquela que eu quero me casar. Ela atende às minhas expectativas, certo? Foi atraído por ela, sem maldade. Mas também esse amor eros, ele pode levar a pessoa a ter uma atração sexual por outrem, também no sentido positivo ou negativo. Uma mulher, no sentido negativo, uma mulher que se veste sensualmente, com sensualidade, ela desperta no homem uma atração física, certo? No sentido negativo. O homem, ela passa pelo homem, o homem olha, diz que mulher bonita, que mulher isso, que mulher aquilo, faz lá os seus comentários negativos, e a tendência, o desejo daquele homem é possuir aquela mulher mesmo, sem nunca tê-la visto, sem saber quem ela é e tal. Ela provocou a sensualidade, a luxúria, levou ela a provocar alguém. Mas o amor eros também, ele está presente na relação de casamento, pois ele faz com que o marido se sinta atraído por sua esposa e vice-versa, não é? Então tem também o lado positivo dentro do casamento. Então quando o amor eros esfria, glória a Deus, ou seja, quando os cônjuges, ou um dos cônjuges deixa de sentir atração física pelo outro, a tendência qual é? Canalizar esse amor eros, esse amor físico, esse amor sensual, esse amor erótico, porque da palavra eros vem a palavra erótico, não é? A tendência é, quando ele esfria no casamento, ser canalizado para outra pessoa, que não é o cônjuge. E aí vem a infidelidade, né? Já perdeu o temor a Deus. O amor eros, o amor sexual, esfriou. Começa a arrumar defeito para a mulher. Quando o homem quer trair, ou está traindo, começa a arrumar defeito para sua esposa. A mínima coisa que ela faça, ele já vê como um grande defeito. Já critica, já diz que ela não presta mais, já diz que ela é assim, assado, você já foi muito delicada, já foi muito boa, a esposa de fulana, que é uma mulher decente, e tal, tem uma colega lá no trabalho, aquela sim, é uma mulher decente, é uma boa mulher e tudo mais. Esfriamento do amor eros. Esse esfriamento leva alguém a trair o seu cônjuge, certo? Então, irmão, marido, mulher que me escutam, quando você perceber que esse amor está esfriando, primeira coisa que você precisa fazer é dar uma checada em você, no seu corpo. Faz um check-up no teu corpo, irmão. Na tua forma de se vestir, né? De se assear. Não é assim? Glória a Deus. Não vá para a cama de qualquer jeito, tome banho, se asseie, faça barba, né? Se perfume, escova os dentes. Não é assim, irmão? Minha mulher não me ama mais. Claro, tua mulher não quer se deitar mais, desculpa a expressão, com um sujo imundo. Sujo. Chega do trabalho, come, não toma um banho, compra um perfumezinho para ela, passa lá no shopping, compra um perfumezinho, ou lá no centro, né? Uma florzinha, passa no jardim, tira uma flor, leva para ela, ó, isso aqui é essa flor, eu achei essa flor parecida com você, e dá para ela. Vai ajeitando a tua mulher, cuida dela, cuida do teu marido. Uma mulher bruta, uma mulher rude,
né? Marido chega perto dela, já vem para cá, né? Quer dizer, sempre que o marido se aproxima, sempre que o marido quer mostrar um carinho, uma atenção especial, mesmo que ele não tenha interesse naquele momento sexual, a mulher dá-lhe uma cotovelada, a mulher dá uma mordida, um beliscão, sai para lá e tal. Ô irmã, ô minha querida, como é que teu marido vai te amar, ser fiel a ti até a morte, se ele só encontra lá patada, brutalidade, ignorância, rudeza, tanta coisa negativa? Ó irmão, o relacionamento a dois é uma balança de dois pratos. Não pode estar um prato em cima e outro embaixo. Tem que os dois estarem nivelados, equilibrados. Glória a Deus, amém? A Bíblia diz, a mulher sábia, o que é que ela faz? Edifica a sua casa, mas a tola, com as suas mãos a derruba. Casa aí tem um sentido muito amplo. Muito amplo. Pode ser a família, pode ser o casamento, o marido. Cuide bem do seu marido. Cuide bem do seu marido. No Rio de Janeiro, uma irmã um dia disse assim para o marido. Ela é dessas irmãs que gosta em tudo onde tem oração, ela está de dentro. Não tem essas irmãs? Que o marido chega, ela está na igreja. Sai de manhã, ela sai para a igreja. Chega meio-dia, ela está na igreja. Volta de noite, ela está na igreja. E só igreja, igreja, igreja. E quando chega a hora de dormir, ela diz, hoje tem vigília, eu vou para a igreja. Então uma irmã no Rio de Janeiro, dessas que eu acabei de descrever, disse para o marido, olha fulano, eu com as irmãs lá, tomamos uma decisão, 7 semanas de jejum e oração. 7 semanas de jejum e oração. Nem banho nós vamos tomar. Aí derrotou tudo. Nem banho nós vamos tomar. É uma consagração total. E você não olha nem para a minha cara. O homem era crente. Era um servo de Deus. Aguentou a primeira semana, a segunda semana, na terceira semana o homem se desmantelou. Pecou. Não justifica, mas ele pecou. Teve uma motivação aí. Mas irmãos, o esfriamento do amor eros. Examine a sua vida pessoal. Estou me cuidando bem para o meu marido? Estou me cuidando bem para o meu marido? Estou me cuidando bem para minha esposa? Estou. Ótimo. Por que ela está fria? Sexualmente falando. Por que ele está frio? Vou conversar com ela. Vou buscar saber. Eu estou com um problema de saúde. Eu estou com uma situação assim, assim. Vamos para o médico. Vamos cuidar. Vamos tomar remédio. Certo? Não é ficar calado, morrendo, toda vez que o marido chegar perto. Vá para lá, vá para lá. Não é assim. Tem que ter sabedoria. Então, o amor está esfriando? Tem uma causa. Tem uma causa. Procure identificar qual é a causa. Converse com ele, converse com ela. Tente encontrar isso. Terceiro. Leiam aqui. Se falta o temor de Deus, se o amor eros esfria, consequentemente, o que é que vai surgir? A carência sexual. Carência sexual. Um dos dois vai sentir essa carência. A necessidade de suprir suas necessidades sexuais. Quarto, falta de diálogo. Veja que eu estou colocando uma situação em cadeia. O crente perde o temor a Deus, no casamento o amor eros esfria, a carência sexual domina e nenhum dos dois conversa. Não tem diálogo. Não tem diálogo. Falta o diálogo. Como é que a mulher vai saber dos problemas do marido se ele não abrir o coração para ela? Como é que o marido vai saber dos problemas interiores e íntimos que a mulher está atravessando, a esposa, se ela não abrir o coração para ele? Eu tenho vergonha. Como é, irmão? Você tem vergonha do seu marido? Conversar com ele, abrir o seu coração? Espera aí, você vem da idade da pedra lascada, que os homens se vestiam de pele de animal? Não, irmão.
Converse. Aí não conversa com o marido, vai conversar com a amiga vai e espalha tudo. Não é? Espalha tudo, estraga tudo. Não, eu converso com mamãe. Não, você não é casada com mamãe, não. Sua mamãe passou, a fase de estar segredando com ela passou. Converse com seu marido, converse com a sua esposa. Trate o que tem que ser tratado. O diálogo, não é? A mulher tem que ter uma percepção muito forte, irmão. O homem chega meio triste, meio desconfiado, vai lá, irmão, saber o que é que está vendo. Foi um problema no trabalho, foi um problema na rua. Quem sabe se não foi uma investida de uma mulher qualquer na rua e o teu marido chegou bambo em casa, em dúvida se aceita ou não aquela proposta que alguém fez a ele lá fora. Vai lá, conversar com ele. Glória a Deus. Não é só preparar comida e botar lá. E tem mulher que bota comida na mesa e nem se senta com seu marido, né? Dá uma prioridade aos filhos. Eu tenho uns meninos para cuidar, irmã. Teus meninos vão crescer, vão casar, vão te deixar, e tu vai ter só o teu marido para conversar e se relacionar, tratar com ele. Nunca sacrifique o seu esposo por causa dos seus filhos. Primeiro lugar vem o marido, depois vem os filhos. Mesmo esses pequenininhos, primeiro lugar é o marido, depois os filhos, certo? Não inverta os valores. Glória a Deus. Converse com seu marido, abra para ele o seu coração. Marido, diga para sua esposa que uma mulher tentou lhe dar uma cantada na rua. Estou usando uma linguagem que todo mundo conhece. Diga para ela. Eu estava em Brasília, ano passado, na convenção geral, e uma noite, nós estávamos lá em Brasília, o Eli sabe disso, e outros que andam em Brasília sabem, o setor hoteleiro é próximo do setor do shopping, assim, olhando. Saí de um hotel, do hotel fui jantar no shopping, eu sozinho, os colegas já tinham jantado, eu fui, jantei no shopping, voltei. Quando eu ia entrando na porta do hotel, um carro espetacular, parecia um disco voador, de tão bonito o carro, um carro que eu nunca tinha visto, na porta do hotel, a cobertura do hotel, e ele entrou. Quando eu ia entrando na porta do hotel, o vidro baixou, e alguém me chamou. Quando eu cheguei, uma mulher, coisa mais linda da vida, estou sendo sincero aqui com os senhores e as senhoras, uma mulher belíssima. Eu pensei que ela queria uma informação. Aí, quando baixou o vidro, me chamou e disse: pois não, senhora, olha, está aqui o meu cartão, se precisar do meu serviço, estou às horas. Eu disse: vou precisar não, senhora, pode guardar. E eu ia pegar aquele cartão, mas para Satanás ficar dizendo: chame, olhe, tal, nada disso. Não, senhora, pode pegar. Quando cheguei em casa, contei essa experiência a ela. Eu não tenho nada que esconder dela. Não tenho. Esse negócio do telefone celular tocar para o marido e ele lá para o fundo do quintal conversar, vá atrás dele, irmão. Vá atrás dele. Tá com moita. Tá com moita, tá com mutreta. Vá atrás dele. Glória a Jesus. Olha lá. Qual é a conversa que está sendo tratada no celular que você não pode ouvir, você esposa? Qual é a conversa? Não, é um assunto de trabalho. Sim, o seu trabalho tem segredo que eu não posso ouvir? Tem mulher que dá bobeira. Quando vem abrir os olhos, o homem já está preso nos braços de outra. Abre os olhos, mano. Abre os olhos. Glória a Jesus. Não é? Irmão, quando o teu telefone tocar, faça como eu. A maioria, eu não gosto de celular, eu peço para ela atender. Atenda aí, Elisângela. Duas coisas que eu não gosto, é de celular e de dirigir. Quando ela aprender a dirigir, eu vou botar ela para dirigir também. Mas eu atenda. Não tem segredo, irmão. Não tem segredo entre o casal. Não precisa disso. Não é? Está na internet, quando a mulher se aproxima, desliga tudo. Por quê? O que é que há? Não é? Então dialogue com ele. Veja, abra seu coração, seja sincera, seja sincero. Quando você enfrentar a tentação na rua, chega em casa, diga a ela, diga a ele. Isso é bom, isso é importante, isso é necessário. Isso dá segurança à esposa, ao marido. Não é assim, irmão? Estou errado, irmão? Não, estou falando a verdade, claro.
E por último, ceder à tentação. Ceder à tentação, não é? O último motivo negativo é ceder à tentação. Perdeu o temor a Deus. O amor, Eros esfriou. Cheio de carência, um poço de carência. Não quer conversa com a esposa, né? Em casa não conversa, conversa na rua. Conversa com as colegas de trabalho, conversa com as meninas no ponto de ônibus, conversa no WhatsApp, conversa no Facebook, mas com a esposa não conversa, com o marido não conversa. Aí vem o quê? A tentação, cede. Cede à tentação. E quando cede à tentação, aí está feito o estrago, porque Satanás não entra para fazer um estrago pequenininho, não. Ele entra para arrebentar com tudo. É um rolo compressor. O que é que Satanás é, irmão? Um rolo compressor, daquele que sai derrubando tudo. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, vamos adiante. Eu vou dar hoje a receita, o remédio todo, porque eu não sei se sexta, alguns que estão aqui não poderão vir. Quem mais trai o cônjuge? Mulheres ou homens? Entre as mulheres o número é quanto? A mulher trai menos do que o homem. Diga amém, irmã. Amém. Isso. A mulher trai menos do que o homem. Isso é resultado de uma pesquisa que foi feita na América Latina. Na América Latina. Certo? Incluindo o Brasil e todos os países da América Latina, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Equador, enfim. Entre os homens, o percentual daqueles que dizem já ter traído pelo menos uma vez na vida chega a quanto? 70,6%. É um número altíssimo. Altíssimo. Deus nos guarde de entrar nessa estatística. Deus nos guarde. Amém. Vamos voltar aqui, espera aí. Isso. Problemas na vida 2. Aqui ainda é a pesquisa do slide anterior. Em relação à infidelidade. Pessoas que foram infiéis. Aqui tanto homens quanto mulheres. Aqui. Nunca traíram, 37,6%. Que já traíram, atualmente, 9,2%. 3 vezes ou mais, mas não atualmente, 16,8%. Uma ou 2 vezes, mas não atualmente, 36,4%. Entre homens, que nunca traiu, 29,9%. Você está dentro dessa estatística? Diga amém. Se não tiver, não diga não, fique calado. Que já traíram, 13,9%. Que já traíram 3 vezes ou mais, mas não atualmente, 22,4%. Uma ou 2 vezes, mas não atualmente, 33,8%. Entre os homens. Vamos ver as mulheres. Nunca traíram. Veja que o percentual é bem maior do que o dos homens. Nunca traíram. 45,2%. Graças a Deus. Parabéns para as mulheres. Que já traíram. 4,7%. 3 vezes ou mais, mas não atualmente. Aqui 11,3%. Aqui 4,7%. Uma ou 2 vezes, mas não atualmente. 38,9%. Aqui, dificuldade para ter uma ereção. Para o ato sexual, nunca tiveram dificuldade, 71,6%. Às vezes, 27,1%. Frequentemente, 1,3%. Sempre, 0,1%. Aqui no Brasil, nunca. Os homens do Brasil são cabra macho mesmo. 69,1%. E às vezes, 29,8%. O estresse, não é? Os vícios, enfim, provoca falta de ereção no homem. Dificuldade para a mulher, para manter a ereção. Aqui temos esses dados. E aqui temos experiências sexuais com a pornografia, 68,9%. Os irmãos sabem, eu trouxe essa pesquisa a propósito mesmo, para você ver a realidade nua e crua. Em se tratando aqui da pornografia, experiências sexuais com a pornografia, esse dado alarmante, 68,9%,
Eu não sei se vocês sabem, mas eu imagino que sim. A maioria dos adultérios não começa em outro lugar hoje, senão na frente de uma tela de computador. Começa primeiro com imagens, filmes, fotos imorais, indecentes, e depois se busca a realidade. Se busca pôr em prática aquilo que visualiza nos sites pornográficos e também nos filmes pornográficos. Certo? A maioria dos adultérios, a maioria hoje, nesse mundo tecnológico. Pastor Hernandes Dias Lopes, quem já o ouviu pregar? Várias pessoas aqui. Ele contou uma experiência que uma senhora ligou para ele. Ele estudava nos Estados Unidos, fazia um doutorado em ministério, quando uma senhora que o ouviu pregar numa igreja ligou para ele: pastor, estou em dificuldade com meu marido e preciso ouvir o senhor. Qual é a orientação que o irmão me dá? Escute. Meu marido é viciado em pornografia. Eu tenho estudos em casa, estudos científicos, que comprovam que a pornografia vicia igual à bebida, ao álcool, à cocaína, ao crack, à maconha. Vicia. Nos Estados Unidos tem clínica para tratamento de desintoxicação em pornografia. Pessoas que se tornam dependentes delas. Homens e mulheres, mais homens. Muito bem, Hernandes Dias Lopes disse que a irmã falou para ele no telefone. Ele nunca tinha visto ela. E a irmã disse: meu marido é viciado em pornografia e de muito tempo que ele acessa sites, assiste filmes e tudo mais. E agora ele está querendo que eu faça sexo com um amigo nosso, ele presenciando. Irmãos, é o fundo do poço. É um absurdo. É um absurdo. E eu não estou querendo, e ele está insistindo. O moço com quem ele quer que eu faça isso é amigo nosso, não sabe. Mas ele diz que vai falar com o cidadão, para o cidadão fazer e acha que vai aceitar. O que é que o senhor diz a esse respeito? O que é que o senhor me orienta? O pastor disse: diga para ele, se ele continuar insistindo, a senhora vai se divorciar. Só tem essa solução. Tá certo, pastor, vou dizer isso. Passaram-se os meses e ele foi pregar na cidade onde essa mulher morava e ela soube e foi para a igreja. Quando terminou o culto, uma senhora loira, muito bonita, aproximou-se dele, estendeu a mão para cumprimentá-lo e disse-lhe: pastor Hernandes, eu sou aquela irmã que ligou para o senhor há meses atrás com problema com meu marido, com pornografia, e eu fiz o que o senhor me orientou fazer. Disse a ele que se ele continuasse vendo pornografia e querendo que eu fizesse o que ele tinha determinado, estaria nos divorciando. O pastor perguntou-lhe: e aí, irmã, qual foi a decisão que ele tomou? Ela disse-lhe: ele me pediu perdão, voltou atrás, se tratou, Jesus libertou ele desse vício e estamos felizes, graças a Deus. Não faça o jogo do seu marido não, irmã. Não faça não. Não faça não o jogo dele. Se ele é viciado em pornografia, não vá na onda dele não, porque ele faz com você e depois ele vai achar que você é pouca. Não dá mais para ele fazer só com você. Ele vai partir para outras e você não vai ter condições morais de exigir dele uma mudança, uma tomada de posição equilibrada. Se identificar que seu marido está viciado em pornografia, primeiramente, confronte ele. Diga a ele que isso é pecado, que isso é uma imoralidade. Diga a ele também que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo e que você não vai deixar ele prostituir o seu corpo. Terceiro, mas deve ser o primeiro, ore a Deus para Deus mudar essa situação. Ore a Deus. Amém, irmão? Amém, irmãs? Amém, igreja? Glória a Deus. É um número alarmante, 68,9%. Jogos sexuais, 47,1%. Sexo pela internet, 45,8%. Um casal teve que tomar uma decisão.
O marido estava com problema com pornografia, cessando sempre. Ele, crente, caiu na real que não podia continuar com aquela atitude. Então chamou a esposa, confessou para ela: querida, eu estou viciado em pornografia, me ajude a sair disso. A primeira coisa que a mulher fez: vamos botar uma senha nesse computador. Eu coloco 2 números, 2 dígitos, você coloca 2. Então eu só acesso se você estiver ao meu lado, você só acessa se eu estiver ao seu lado. Ele concordou. Botaram essa senha assim. Ele colocou 2 dígitos que ela não sabia, e ela colocou 2 dígitos que ele não sabia na senha. Pronto, resolveu o problema. Certo, irmão? Tem solução para tudo, amém? Para tudo. Glória a Deus. Vamos aqui embaixo. Sexo pela internet, 45,8%, e o Brasil é campeão, só perde para os Estados Unidos, 53,1%. Olha. O Brasil tem a maior proporção de pessoas que dizem ter usado a rede da internet para procurar sexo. E aqui tem outras situações: jogos de papéis, sadomasoquismo, 11,7%, troca de casais. Isso aqui é coisa suja, é pecado puro, não tem nem o que se comentar. Glória a Deus. Traição pela internet. Olha aqui a figura que eu coloquei: um computador e uma senhora traindo seu esposo com um homem casado também na internet. A pesquisa, essa que eu falei, mostra que os brasileiros são os que mais fazem sexo pela internet. E como é que faz sexo pela internet? Tem muitas formas. 53,1% dizem ter tido a experiência de fazer sexo pela internet, certo? Isso são dados alarmantes, e isso está provocando adultério. Veja que nós pegamos um versículo lá atrás, pequeno inclusive: não adulterarás, e estamos vendo tanta coisa a respeito do adultério, e tem muito mais. Foi que eu tive que resumir, estou correndo, tem muita matéria para nós discutirmos. Qual é o texto bíblico que está aqui? Leiam, por favor. Salmo. Irmão, vamos fazer esse propósito diante de Deus, tanto os homens quanto as mulheres. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Glória a Deus. Isso está na novela, isso está no filme, isso está no desenho, em tudo quanto é lugar. Você passar aí na avenida, está lá um outdoor de propaganda de remédio, tem uma mulher nua fazendo propaganda de remédio. Quer dizer, é um apelo muito forte. Satanás sabe, irmão, que o sexo é uma arma poderosa que ele tem a seu favor para destruir vidas, casamentos, famílias. Glória a Deus. Quantas pessoas boas estão hoje na lama por causa dessas tentações que aparecem aí em tudo quanto é lugar. A palavra de Deus diz que os lábios da mulher estranha destilam o quê? Favos de mel. As palavras dela são doces. As palavras da mulher estranha são doces. Por isso a comparação: favos de mel, são doces. Ela chega fazendo elogio ao homem: que camisa bonita, que perfume tão gostoso, que sapato tão brilhoso, que cabelo tão bem feito, que gravata tão alinhada. Começa fazendo elogio. Se você abrir os dentes, ela lhe pega. Glória a Deus. Eu vinha do sertão para Maceió há 20 anos atrás, mais ou menos, quando eu trabalhei no sertão. Vinha no pinga-pinga, não tinha carro na época. Vinha do Alto Sertão, Santana do Ipanema. Aí o ônibus entra em Palmeira dos Índios para pegar passageiros, apanhar os passageiros que seguiriam conosco. Eu estava sentado na última cadeira, porque eu vinha lendo. Mas tinha muitas cadeiras vagas no ônibus, muitas cadeiras vagas. Aí entrou uma mulher esprevitada, já toda cheia de coisa, jovem ainda, entrou no ônibus lá em Palmeira e veio procurando cadeira. Tinha um monte de cadeiras vazias, que era um ônibus num horário bom, no meio da tarde, não tinha tanto. E aí ela veio e sentou-se ao meu lado. Sentou-se ao meu lado. Eu disse: ela sentou-se. Na hora eu pensei: ela sentou-se, mas ela não vai ficar aqui? Vai não.
Eu lendo meu livro, não dei boa tarde, não disse nada, nem para a cara dela olhei, porque eu já vi logo de cara que ela era mal intencionada. Não seja bobinho não, irmã. Eu pequei porque fulaninha me puxou. Puxou o quê, irmã? Não seja bobinho não. Dê uma de bobinho não. Seja inteligente. Abre esses olhos. Abre esses olhos. Bem, sentei e fiquei lá, lendo o livro, continuei lendo o livro. Aí ela puxou o assunto. Está quente, né? Eu não dei valor, aí ela foi mais adiante. O senhor está indo para onde? Eu disse, para onde vai esse ônibus? Para Maceió. Eu disse, pois é, eu estou indo para lá. Eu também estou indo. Moro no Feitosa. Aí começou a dar todas as dicas. Eu uso essa aliança. Ela estava com aliança de casada. Eu uso essa aliança, mas eu não sou casada não. Eu uso só para despistar os homens que não são interessantes. Eu digo, a senhora está dizendo isso para mim por quê? O que a senhora quer? Olha, eu sou um homem casado, sou pastor. E a senhora está atrapalhando minha leitura. Ah, desculpa, pastor, desculpa. Saiu, foi lá para frente. Olha, irmão. Ou fecha a porta, ou Satanás entra e faz o estrago. Faz o sacedo. Certo? Os lábios da mulher estranha destilam favos de mel. E o seu paladar é mais macio do que o azeite. Provérbios capítulo 5, versículo 3. Aí nós colocamos aí. O pecado, a princípio, pode ser até prazeroso, está entre aspas ali, mas o preço a ser pago é muito alto, não vale a pena, traz sofrimento e muita dor. Eu quero que um irmão, um homem, abra aí em Provérbios capítulo 6, versículo 33. Qualquer homem, quero que um homem leia isso aí. Provérbios 6 e 33. Glória a Deus. O verso 32 completa o 33 e diz assim: o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Não tem entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. O 33: achará castigo e vilipêndio, ou vergonha, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque o adultério, irmão, é um caso sério. É como um bolo de barro que é jogado na parede, fica lá colado, quando o sol bate, ele seca e cai, mas a mancha fica lá na parede. É assim ou não é? Fica lá. Bem assim é o adultério, certo? Por isso que Deus está dizendo para nós hoje, não adulterarás. Deus tem razão ou não tem, irmãos? Tem ou não tem, igreja? Tem. Deus tem razão em proibir. Sobre o adultério, a Bíblia diz, porque por causa de uma mulher prostituta, se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de vida preciosa. Veja aqui a imagem, a foto que colocamos. Esse homem um dia foi rico, mas o dinheiro dele só dava para mulheres, traía a esposa, não é? Olha o fim dele. Por causa de uma mulher prostituta, se chega a pedir um bocado de pão. Eu conheço alguém de perto, não é crente a pessoa, ou seja, morreu até, ano passado morreu. Dia 31 de dezembro do ano passado morreu. Fui para o enterro dele. Esse homem, que estou falando sobre ele, nunca foi crente, era um homem rico ali em União dos Palmares, riquíssimo, e um homem dado ao adultério. Tinha fazenda, tinha supermercado, tinha tudo. Esse homem morreu à míngua, morando em um subterrâneo, comendo praticamente de favor, por causa do adultério. Não vale a pena, não vale a pena. E ainda diz o versículo que a adúltera anda à caça de preciosa vida. Quer dizer, o homem para a mulher adúltera é como se fosse um animal que ela caça para matar. Para matar. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Amém? O que é que temos ali ainda? A morte espiritual é outra consequência que o adultério provoca na vida dos que o praticam. Romanos 13, 23 diz: o salário do pecado é o quê? A morte. Depois que entrar
Nesse buraco aí, irmãos, para sair é muito difícil. Glória a Deus. Estou correndo por causa do horário, mas vamos encerrar hoje. O adultério destrói o quê? O adultério destrói sonhos e também destrói a família, que é o bem maior que uma pessoa possa ter. A família, né? Casamento, que é resultado de um sonho, de planejamento. Quando entra alguém nesse sonho, vem a destruição. Como evitar o adultério? Aqui está a resposta. Como é que diz? Resista às tentações. A receita está em Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti a quem? Ao diabo, e ele fugirá de vós. Pastor, como é que eu venço a tentação? É com jejum? O jejum ajuda, mas não só jejuar, não só orar. Porque se você orar e jejuar e não resistir ao diabo, perdeu todo o trabalho. Certo? Sujeitar-se a Deus, a vontade do Senhor. Não faça a sua, não faça a minha. Não vamos fazer a nossa vontade, vamos fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e o quê? Agradável. Vamos resistir ao diabo, e aí ele vai bater em retirada. Jó, no capítulo 31, verso 1, ele diz: eu fiz uma aliança com os meus olhos, para não pô-los em uma mulher virgem, donzela. Glória a Deus. Outra recomendação importante, para evitar o adultério, cuidado com amigos. Olha que eu coloquei amigos e amigas entre aspas, íntimos demais. Eu fico preocupado quando eu vejo alguém muito íntimo de outro. Entra no quarto do casal, deita na cama, né? Está ali sempre, está presente, acompanha, vê toda a vida do casal. Cuidado com amigos e amigas íntimos demais. Cuidado, olha aqui, ó. A moça com a mulher com seu marido, ó, e o amigo de lado. Olha onde ela está segurando aqui, a mãozinha, tá vendo? Olha aqui uma amiguinha do casal. Olha ele aqui com a mulher, a esposa, e ele, olha, onde está segurando. Cuidado com quem você coloca dentro de sua casa. Ponha limites. Ponha limites. Viu? Ponha limites. Eu sempre bati nessa tecla. Sempre tive cuidado. Olha, cuidado, casa dos outros demais não dá certo. Amém, irmão? Quando você chegar na casa de alguém, se o dono da casa não tiver, não entre não. Mesmo que a mulher mande entrar, não entre não. Mesmo que o homem mande entrar, não entre. Amém? A Bíblia diz: livrai-vos de quê? Da aparência do mal. Isso é importante. Outra observação importante: evite tudo que provoque em você o interesse por pessoas do sexo oposto. Na internet, na televisão, seja onde for. Seja onde for. E já para irmos ao fim, temos aqui como vencer a tentação do adultério. Primeiro, seja fiel ao Senhor. Se você for fiel ao Senhor, que lhe conhece, que lhe acompanha 24 horas, você vai ser fiel ao seu cônjuge. Segundo, seja fiel àquela pessoa que lhe prometeu amar até o final da vida. Glória a Deus. Mas hoje ela está meio feinha, está meio gordinha. Sim, mas não foi você que fez o estrago? Foi você. Foi você. Glória a Deus. Está de cabelo branco. Compre tinta e pinta o cabelo dela. Ajeite. Glória a Deus. Tem marido que quer que a mulher ande bonita, mas não dá um centavo a essa pobre. É ou não é, irmã? A mulher tem que orar para ele dormir, para ele ir lá tirar o dinheiro da carteira dele. Como é que quer mulher bonita? Mulher bem cuidada, bem tratada. Minha mulher é feia, é desdentada. Bota os dentes dela, meu irmão. Cuide dela. Manda ela no cabeleireiro para dar um trato.
uma escovinha, sei lá o que. Está ali a irmã Rosilda, que tem salão de beleza. Lá, pega o endereço com ela lá. Leva a tua esposa lá, irmão. Quem é que vende perfume aqui? Quem é que vende perfume? Ali vende perfume. Quem é que vende perfume? Ali a irmã vende perfume. Compra um perfumezinho lá para a irmã. Ajeite a tua esposa, irmão. Terceiro. Olha, irmão, seja fiel à sua consciência, porque consciência não mente nem engana ninguém. Na hora que você tira o pé do caminho, a consciência diz: epa, você é casado, e sua esposa, e seu marido, como é que fica? E seus filhos? Seja fiel à sua consciência. Consciência nunca mente. Glória a Deus. Vamos lá. E finalmente temos aqui um versículo: bebe a água da tua cisterna. Isso é para marido. E das correntes do teu poço. Por que é que a Bíblia compara a mulher a uma cisterna? Porque cisterna sempre está brotando água. Tem água nova, tem água pura, água cristalina. E a prostituta, que é o contrário disso aqui, são as águas estagnadas, são águas mortíferas. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Você vai ver por esse versículo que o escritor está falando de mulher, da esposa. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas. Aqui ele está falando do ato sexual. Derramar-se por fora as tuas fontes, fala-se no momento da ejaculação. Aqui está sendo bem claro. Quem quiser que se escandalize, estou falando da Bíblia, certo? Derramar-se-iam por fora as tuas fontes? Não, tu tens cisterna, usa a tua cisterna. E pelas ruas os ribeiros de águas, sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher de quê? Da tua mocidade. Se ponha de pé em nome do Senhor. Amém. Você gostou desse estudo, irmão?